Você sabe o que é isso daqui? Isso daqui é dinheiro. Durante várias décadas, países do mundo inteiro guerrilharam e lutaram por isso. Alguns derrubaram governos, outros invadiram nações inteiras. Tudo por causa de uma coisa: poder. Mas existe um país que teve mais dinheiro potencial do que quase qualquer outro no planeta. Um país tão rico que por décadas parecia impossível ficar pobre. Um país sentado sobre uma das maiores riquezas naturais da Terra: petróleo. Muito petróleo. Estamos falando da Venezuela. Porém, em pouco tempo, toda aquela prosperidade começou a rachar, e o que antes parecia uma montanha infinita de riqueza começou a desmoronar lentamente. E para piorar, o líder do país acabou sendo capturado recentemente, gerando uma crise ainda maior no país inteiro. Um evento que chocou o mundo e abriu um novo capítulo incerto para a Venezuela. E então surge a pergunta que guia toda essa história: como um país tão rico conseguiu perder tudo? E para entender isso, precisamos voltar algumas décadas no tempo. Nos anos 70, a Venezuela era considerado o país mais rico da América do Sul inteira. Pessoas do continente inteiro iam para lá em busca de trabalho. Supermercados cheios, salários altos, gasolina praticamente de graça. Parecia um paraíso econômico. Imagine que você encontra uma impressora de dinheiro enterrada no seu quintal. Todo dia você liga a máquina e dinheiro simplesmente aparece. Foi exatamente isso que aconteceu com a Venezuela. A impressora era o petróleo. Durante o século XX, a Venezuela descobriu enormes reservas de petróleo e rapidamente se tornou uma das maiores exportadoras do mundo. Por décadas, o petróleo sustentou quase toda a economia. O governo ganhava bilhões vendendo petróleo para outros países. E com esse dinheiro, construiu estradas, universidades, hospitais e grandes projetos públicos. Nos anos 70, a Venezuela parecia um país do futuro. Caracas tinha arranha-céus modernos, shoppings luxuosos e uma classe média crescente. Mas havia um problema escondido. Um problema que quase ninguém percebeu na época. A economia estava ficando dependente de mais de uma única coisa: petróleo. Imagine uma família que ganha dinheiro de apenas um emprego. Se esse emprego desaparecer, toda a vida da família desmorona. Foi exatamente esse o risco que começou a crescer dentro da economia venezuelana. Nos anos 90, muitas pessoas estavam insatisfeitas. Apesar da riqueza do petróleo, a desigualdade ainda era grande. Foi nesse cenário que apareceu um ex-militar chamado Hugo Chávez. Ele prometeu algo que muita gente queria ouvir: que a riqueza do petróleo seria dividida com os mais pobres. E em 1999, ele foi eleito presidente. No começo, muitas pessoas apoiaram suas políticas, especialmente porque naquela época, o preço do petróleo começou a subir. Durante os anos 2000, o petróleo chegou a ultrapassar $100 por barril. Isso significava bilhões entrando no país. O governo lançou enormes programas sociais, casas populares, alimentos subsidiados, saúde gratuita. Por alguns anos, parecia que tudo estava funcionando, mas havia outro problema surgindo. Em vez de investir em novas indústrias, o país ficou ainda mais dependente do petróleo. Fábricas fecharam, empresas locais desapareceram e cada vez mais produtos passaram a ser importados. Ou seja, a economia da Venezuela virou praticamente um único botão: petróleo. Se o preço subisse, tudo funcionava. Se o preço caísse, tudo entraria em colapso. E em 2013, Hugo Chávez morreu e o poder passou para seu sucessor, Nicolás Maduro. E então, pouco tempo depois, algo dramático aconteceu. O preço do petróleo despencou. Entre 2014 e 2016, o preço caiu drasticamente. E como o petróleo representava quase toda a renda do país, o governo perdeu grande parte de seu dinheiro. Mas havia um problema: os gastos continuaram altos. Então o governo tomou uma decisão arriscada. Começou a imprimir dinheiro. Muito dinheiro. E quando um país imprime dinheiro demais, algo perigoso acontece. O dinheiro começa a perder valor. Imagine ir ao mercado hoje e o pão custar R$1. Daí amanhã custa 10. E depois de amanhã custa 100. Isso é hiperinflação. E foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. Os preços começaram a subir rapidamente. Depois começaram a subir todos os dias. Em poucos anos, o dinheiro praticamente perdeu valor. As pessoas precisavam carregar mochilas cheias de notas, mas mesmo assim, muitas vezes não conseguiam comprar comida. Empresas fecharam, hospitais ficaram sem remédios e a economia entrou em colapso. Mas talvez o efeito mais dramático da crise tenha sido outro. As pessoas começaram a fugir do país. Milhões de venezuelanos deixaram suas casas, procurando oportunidades em outros lugares. Foi uma das maiores crises migratórias da história da América Latina. E então, entre 2014 e 2021, a economia venezuelana encolheu drasticamente. Mas a história da Venezuela deixa uma lição importante: riqueza natural não garante prosperidade. Se um país depende de mais de um único recurso, ele fica vulnerável. É como uma mesa com apenas uma perna. Enquanto a perna está firme, tudo parece estável. Mas se ela quebrar, toda a mesa cai.
E foi exatamente isso que aconteceu com a Venezuela. Então, no começo de 2026, algo inesperado aconteceu. Nicolás Maduro foi capturado em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos e levado para fora do país para enfrentar acusações relacionadas ao narcotráfico e outros crimes. A operação aconteceu de madrugada e, em poucas horas, o homem que governou o país por mais de uma década já não estava mais em Caracas. Ele foi levado para julgamento em Nova York. O mundo inteiro assistiu surpreso. Naquele momento, parecia que um capítulo inteiro da história da Venezuela estava chegando ao fim. Porque hoje, a Venezuela ainda existe e ela ainda está tentando se reconstruir. Depois de mais de uma década de crise profunda, algumas mudanças começaram a aparecer. Nos últimos anos, parte dos controles econômicos foi relaxada. A economia começou a se dolarizar informalmente e pequenos negócios voltaram a surgir nas cidades. Em alguns bairros de Caracas, restaurantes abriram novamente. Supermercados voltaram a ter produtos nas prateleiras e, para alguns venezuelanos, a vida parece um pouco mais normal. Mas a realidade do país ainda está muito longe de ser estável. A economia venezuelana hoje ainda é apenas uma fração do que já foi. Durante a crise, o PIB do país chegou a encolher cerca de 80% em apenas uma década. Um colapso econômico comparável ao de países em guerra. E mesmo com sinais de recuperação, os problemas continuam enormes. A inflação ainda está entre as mais altas do mundo. Mesmo depois do pico da hiperinflação, os preços continuam subindo rapidamente, os salários continuam baixos, os serviços públicos ainda são instáveis e milhões de venezuelanos ainda vivem fora do país. Mas algo curioso começou a acontecer recentemente. O fluxo de pessoas fugindo da Venezuela começou a diminuir. Em algumas regiões da fronteira com o Brasil, por exemplo, a entrada de imigrantes caiu pela metade em 2026. Isso pode indicar uma coisa. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, alguns venezuelanos estejam começando a acreditar que o pior já passou. Ainda assim, ninguém sabe exatamente qual será o futuro do país. A Venezuela ainda enfrenta desafios enormes. Reconstruir uma economia destruída leva tempo. Recuperar a confiança internacional leva ainda mais. E reconstruir instituições políticas pode levar décadas. Mas se existe uma coisa que a história mostra, é que países podem se recuperar. Alguns dos países mais ricos do mundo hoje já passaram por crises devastadoras, guerras, hiperinflação, colapsos econômicos e, mesmo assim, se reconstruíram. A grande pergunta agora é: será que a Venezuela conseguirá fazer o mesmo? Ou sua crise ainda está longe de terminar? Porque a história da Venezuela talvez ainda esteja apenas no meio do caminho. Hoje, a história da Venezuela é vista por muitos economistas como um grande alerta. Mas a pergunta que fica é: será que isso poderia acontecer em outros países? Porque a próxima crise econômica do mundo pode estar começando agora. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos semanalmente e nos ajudar cada vez mais. E agora eu quero saber de você. Acha que a Venezuela irá voltar a ser o que era em seu auge nos anos 70? Ou será daqui para pior? E nos diga qual próximo vídeo gostariam de assistir aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!